Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e nesse vídeo aqui nós vamos analisar juntos o livro Angústia do Graciliano Ramos, que está confirmado para a lista da FUVEST de 2023 e 2024. Apesar de ser um livro com análise pensando nos vestibulandos, claro que é um acontecimento da literatura e eu indico para todo mundo. Além desse canal aqui, eu também tenho um Instagram, @isanovasrodrigues, e quero aproveitar para convidá-los para me seguir lá no Instagram também. Por lá eu vou compartilhando diariamente as minhas leituras. Então, bora começar a falar desse livro, porque a gente tem muita coisa para conversar. Então, vamos lá. Esse livro aqui foi publicado em 1936, portanto, ele pertence à segunda geração do modernismo. Por conta disso, ele tem algumas características bem peculiares dessa fase. Vou citar algumas. Primeiro, narrativa fragmentada, ele não segue uma ordem cronológica, ordem linear dos fatos, tá? Ele conta um pouquinho do presente, volta para o passado, depois conta de um passado ainda mais distante, volta para o presente, então ele não segue essa ordem linear dos fatos. Uma segunda característica é a temática. Esse livro trata de questões sociais, então ele vai sim pegar pesado nessas questões sociais, que também é uma característica do modernismo. Terceira característica é a linguagem. Tem uma narrativa que se aproxima da oralidade. Em alguns momentos da história a gente vai inclusive ouvir alguns palavrões. Esse livro aqui, ele é construído como um fluxo de consciência. O que é isso? Bem, a gente vai acompanhando ao longo da narrativa os pensamentos e a consciência do narrador, que aliás é um narrador em primeira pessoa. Então ele vai contando a história de acordo com a ordem que ele lembra. Então pensa assim, se você está contando uma história, alguma coisa que aconteceu com você, muitas vezes a gente não segue essa ordem, né, linear dos fatos. A gente vai contando na ordem que as lembranças ocorrem e por isso que ocorre essa mistura de fatos. E além dos fatos narrados, ele vai misturar também com as emoções, tá? Aquilo que ele está sentindo. Então é uma narrativa que demonstra as emoções. Ele vai narrando, ele vai desabafando, ele vai reclamando, ele vai falando dos planos dele, tá? Então essa organização não acontece muito, certo? Então é uma narrativa um pouco desorganizada e cabe a nós, leitores, uma leitura bem atenta para a gente ir arrumando, sabe, dentro da nossa cabeça, essa cronologia dos fatos. Esse livro aqui, gente, ele não possui divisão de capítulos, mas ele apresenta, assim, uma separação com alguns pontinhos aqui, tá? E essas separações, que não são capítulos, na verdade, aparecem como pausas na narrativa, como um suspiro, como se o narrador da história, ele parasse para dar aquele suspiro, né, para fazer uma pausa ali naquele pensamento dele e daí ele continua a narrativa. Já falei, né, que o narrador, ele é em primeira pessoa, nós temos como narrador um cara chamado Luiz da Silva, tá? Então, claro que pensando nisso, a gente já percebe que é uma narrativa de um único ponto de vista, então a gente vai ter uma opinião enviesada dos fatos, certo? Ele vai deformando ali ao longo da descrição, né, as características das personagens, das pessoas que aparecem, e também vai dando a sua própria opinião sobre os fatos, tá? E ele faz a mesma coisa com a descrição também dos acontecimentos, não só das personagens, mas dos acontecimentos também. Olha só que curioso, o narrador começa a contar essa história após 30 dias de um acontecimento grave. Ele diz assim, ó, o primeiro parágrafo da história: levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam, naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Então ele já começa a narrativa dizendo pra gente que algo de grave aconteceu, ele se levantou, só que ainda não se sente completamente recuperado, né? Mas a gente fica assim, ué, se recuperou de quê, né? A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu há 30 dias? Ele tá se recuperando do quê? Então a gente não tem essas informações no início da história. O
presente e o passado da narrativa, eles se confundem, tá? Então, no presente, a gente tem esse narrador, o Luiz da Silva, escrevendo um texto, e o que ele está escrevendo? É o que ele está nos contando, né? A história dele. E a gente vai acompanhando qual é o conteúdo dessa escrita, que é o passado, o que levou a esse acontecimento grave que no começo da história a gente não sabe. Ele faz breves descrições da vida atual dele. Então, quem é o Luiz da Silva no presente? Bem, ele é um cara sem dinheiro, que não tem dinheiro para pagar o aluguel pro Dr. Gouveia, que é o dono da casa onde ele mora, tá? Ele tem também, poderia ter, né, um melhor amigo, o Moisés, mas ele não consegue considerar o Moisés como melhor amigo porque o Moisés emprestou dinheiro para ele, então a gente já tá vendo que ele é durão, né? Não consegue pagar o aluguel, então pediu dinheiro emprestado para esse amigo, pro Moisés, não consegue devolver esse dinheiro porque ele não tem dinheiro, tá? E ele começa a evitar esse cara, porque ele não consegue honrar com as prestações, ele sente vergonha por não conseguir pagar esse amigo. Então, esse Moisés também, que seria um amigo, é um cara que na história a gente vê que se preocupa com o Luiz da Silva, mas essa aproximação não acontece por conta do dinheiro. O Luiz da Silva, ele tem trabalho, sim, tá? Ele é um funcionário público, mas ele ganha uma merreca de salário. E além disso, ele faz renda extra como escritor e como jornalista, tá? Para ganhar aí mais alguns trocados. A obra fala sobre desigualdade social, tá? E essa desigualdade social é a causa dos conflitos psicológicos desse narrador. O narrador, ele é pobre, ele vem de uma família rural, que já possuiu terras, mas que acabou perdendo tudo, e esse narrador, ele representa, na verdade, né, ele foi construído para representar as mudanças do Nordeste da época de 30. Aliás, a história se passa no Nordeste, esqueci de falar isso, tá? O Luiz da Silva, ele é neto do fazendeiro, de um fazendeiro falido, decadente, então tinha terras, perdeu tudo. Esse avô, o nome desse avô era Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Olha que nome longo, tá? Esse nome longo mostra também a importância dessa pessoa, a importância dele dentro da sociedade. Depois, o pai do Luiz da Silva, Camilo Pereira da Silva, vocês já percebem que o nome diminuiu um pouquinho, né? E o próprio narrador Luiz da Silva, com um nome já bem curto, representando essa insignificância dentro da sociedade. É a maneira que o nosso Graciliano Ramos conseguiu, por meio dos nomes, mostrar essa decadência da família. Já comentei com vocês que o Luiz da Silva, ele cresceu num ambiente rural, o pai dele morreu muito jovem e ele ficou órfão e ele precisou então migrar para a cidade. Só que lá na cidade ele não se encaixou, ele tentava vencer as lutas, né, da vida urbana, tentava vencer aquele caos da vida urbana, mas ele não conseguia se encaixar. Então vamos pensar assim, esse livro aqui, ele não vai tratar do sertão do Nordeste como Vidas Secas, tá? Porque os protagonistas de Vidas Secas, do mesmo Graciliano Ramos, eles enfrentavam os problemas do sertão, a seca. Então a gente tem aqui uma narrativa que vai tratar do Nordeste também, mas dentro de uma vida urbana. Então é uma opressão social de uma classe mais desfavorecida. É aquela batalha do dia a dia pelo trabalho, muita luta, e ele não consegue ascender socialmente. O próprio Graciliano Ramos nasceu em Alagoas e essa história vai se passar em Maceió, também em Alagoas, tá? O Luiz da Silva, ele vive em Maceió, numa casinha bem precária, alugada, que ele não consegue pagar o aluguel. Sabe aquelas casinhas grudadas que você consegue ouvir o que o vizinho tá fazendo? Então, e aliás, isso é importante para a história, tá? E essa descrição da casa, das casas, da vizinhança se assemelha muito ao Cortiço do Aloysio Azevedo. Quem conhece, né, o Cortiço vai imaginar o que eu tô falando. A gente tem a Marina, que é a vizinha do Luiz da Silva, e ela é muito importante para a história. Por quê? Porque o Luiz da Silva, ele se apaixonou pela Marina, ele ficava admirando a beleza da Marina e fez, inclusive, uma descrição bem grosseira dela, tá? Tem um determinado momento da história que ele descreve ela como uma perua, ela tinha unhas pintadas, batom vermelho, cabelo cor de milho, um pernão aparecendo, então ele faz uma descrição
que mostra a sensualidade da Marina, mas ao mesmo tempo de uma forma bem vulgar, tá? E essa descrição que ele vai fazendo da Marina, a gente vê que é uma descrição carregada de sentimento por conta desse fato, né, que aconteceu e que ele falou lá no início da história que tinha acontecido algo grave, mas a gente ainda não sabe o que é. Nós temos aqui também o Julião Tavares, filho de comerciante, bem influente na cidade, ricaço, tá? Então, portanto, ele é bem diferente do narrador, que é pobre. E ele acabou conhecendo, o narrador acabou conhecendo o Julião Tavares, né? E ele sente muita inveja desse Julião. Tem até uma descrição que ele fala o seguinte, né? Foi por aquele tempo que Julião Tavares deu para aparecer aqui em casa. Lembram-se dele? Os jornais andavam a elogiá-lo, mas me disseram mentira. Julião Tavares não tinha nenhuma das qualidades que lhe atribuíram. Lembrando que é um narrador em primeira pessoa que descarrega também o seu sentimento. Então ele descreve o Julião Tavares como um cara que não tinha todo esse valor, tá? As pessoas valorizavam, a sociedade valorizava muito o Julião Tavares, mas ele não enxergava esse valor, tá? O Julião Tavares, ele tinha fama de sedutor, de mulherengo, ele gostava de tirar a virgindade das mocinhas, tá? E ele então descreve o Julião Tavares como um monstro, que conheceu o Julião Tavares numa festa e ele era um monstro. O Luiz da Silva e o Julião Tavares, então, pertencem a classes sociais bem diferentes e por isso também eles falam sobre assuntos diferentes e, aliás, o Luiz da Silva se acha burro perto do Julião Tavares, tá? E se sente muito incomodado com a presença do Julião. Ele tenta, inclusive, né? Sai pra lá, né? Não quero a sua amizade, mas o Julião é insistente e fica lá, sempre buscando o Luiz da Silva para conversar. Voltar a falar da Marina, tá? Tal da Marina. A mãe dela, o nome da mãe dela, Dona Adélia, e o pai, seu Ramalho, também de família pobre. Moravam, né? Vizinhos ali, né? Moravam naquelas casas bem pobres, todas juntinhas, como eu disse para vocês. Eles se conheceram, Luiz da Silva e a Marina, ficaram bem íntimos, começaram a dar uns pega no quintal, né? Escondidos, é claro, né? Mas ela, gente, ela é a caricatura de uma mulher fútil, tá? Ela não queria saber de trabalhar, mas ao mesmo tempo ela era extremamente ambiciosa. Ela queria uma vida melhor, só que sem fazer nenhum tipo de esforço, tá? E o que ela fez com o coitado do Luiz da Silva? Ela fez o Luiz da Silva gastar muito dinheiro comprando coisas para ela. Enxoval, né? Porque eles estavam falando de casamento, então roupas, calçados, maquiagem, besteirinhas, e ela comprava sempre do bom e do melhor, gastando muito dinheiro. E ele gastava aquilo que ele não podia gastar. Falei para vocês, o Luiz da Silva era pobre, ele ganhava pouco, tá? Mas ele gastava, fazia dívidas e dívidas só para agradá-la. Luiz da Silva, sabendo, né, que a Marina era essa mulher fútil, ele inclusive gastava muito, que era para mostrar para ela que ele podia gastar, mas na verdade ele não podia. E teve um determinado dia que ele comprou um presente bem caro para ela. Ele chegou em casa e viu o Julião Tavares admirando a Marina pela janela. Bom, o que o narrador, o Luiz da Silva, enxergou? Que ela estava se mostrando para ele, se oferecendo para ele. E daí ele ficou com muita raiva do Julião, mas muita raiva, e começou a sentir vontade de matar o Julião. Olha só. O Luiz da Silva e a Marina, né, por conta dessa admiração, né, desse olhar, eles brigaram, acabaram rompendo o relacionamento, mas ela se justificou, falou que era só olhar, nada mais, eles acabaram fazendo as pazes. E a Marina, então, ela percebeu que ela tinha ali, né, o Julião Tavares, um partidão, um ricaço. E por outro lado, o pobretão do Luiz da Silva, bem, o que ela fez então? Ela começou a evitar o Luiz da Silva e a dar bola pro Julião Tavares, pro ricaço da cidade, porque assim ela podia ganhar tudo que ela queria, as roupas, as maquiagens, os perfumes, tá? E o Luiz da Silva, ele continuou fazendo dívidas, continuou dando presentes para Marina para agradá-la. Ela, claro que aceitava os presentinhos, ela gostava, né? Só que tratava o Luiz da Silva com desprezo e não terminava o namoro de vez. Então esse relacionamento ficava nesse esquenta-esfria, brigas e reconciliações, né? Por bastante tempo.
o Luiz da Silva foi ficando cada vez mais paranoico, com mais ciúmes. Ele começou a sair mais cedo do trabalho só para pegar a Marina e o Julião Tavares conversando, tá? Então ele criou dentro da cabeça dele uma paranoia e começou a perseguir o Julião e a Marina. Bem, o Julião e a Marina, eles acabaram em um determinado momento assumindo o namoro, tá? E o Julião passou a frequentar a casa da Marina e frequentar, assim, com bastante intimidade. Ele entrava na casa como se fosse dele. E a Marina ficou toda caidinha, né? Com esse novo namorado que podia pagar muita coisa para ela e dar muitos presentes. Tá? E o Luiz, gente, o Luiz da Silva, ele foi definhando de ciúme. Ele continuava perseguindo a Marina o tempo todo, colocava o ouvido lá na parede, né, para escutar o que ela estava fazendo. Então, muita perseguição mesmo. E, gente, isso aqui é importante porque, assim, em várias obras dentro da literatura brasileira, a gente tem o ciúme como justificativa para ações irracionais da personagem, por exemplo, o Dom Casmurro do Machado de Assis. E aqui a gente tem também o Luiz da Silva sofrendo com esse mesmo sentimento. Por conta de toda essa perseguição, o Luiz da Silva deixou de fazer os extras e as dívidas aumentaram, porque ele continuou gastando, comprando presentes para Marina. A receita, né, a entrada de dinheiro diminuiu, chegou a um determinado ponto que ele mal tinha dinheiro para comprar comida. Tá? Eu falei para vocês do fluxo de consciência, né? Então a gente vai percebendo nesse momento da história que ele tem a consciência que ele podia retornar para uma vida com dignidade, mas ele já não tinha mais força para fazer isso, tá? Ele estava entregue já à depressão, ao sofrimento por conta dela. E ele emagrecia cada vez mais, ele começou a andar arcado, tá? Ele foi definhando fisicamente e também mentalmente. Num determinado momento da história, o Luiz da Silva, ele percebeu que o Julião se afastou da Marina e falou, mas o que tá acontecendo, né? E escutou, né? Por conta da casa lá colada, ele escutou a Marina vomitando. Ele falou, já sei, a Marina está grávida do Julião. E ele acertou, ela realmente estava grávida. E assim que o Julião descobriu que a Marina estava grávida, o que que ele fez? Ele, deu no pé e abandonou a Marina, né? O Julião já foi arrumar outra, inclusive. O Luiz, ele acumulou ainda mais raiva do Julião e na cabeça dele ele pensava assim, agora eu tenho mais um motivo para matar o Julião. E ele pegou uma corda que apareceu na história por conta do seu Ivo, que é um cara assim bem curioso, ele é um morador em situação de rua, né, mora na rua, de vez em quando ele aparece na história, né, às vezes ele desaparece. E ele deu essa corda para o Luiz. E o Luiz pegou a corda, enfiou no bolso e começou a andar, né, pela cidade com a corda. Luiz da Silva, nesse ponto, ele já estava maluco, tá? Ele continuava perseguindo a Marina saía de casa, ele saía atrás para ver por onde ela andava, né? E num determinado momento ele viu a Marina entrando numa rua bem estreitinha e ela depois entrou numa casa. Quando ele foi olhar na frente dessa casa, tinha uma placa escrito o seguinte, Albertina de tal, parteira diplomada. O que era isso, gente? Era uma casa clandestina de aborto, tá? Então a Marina foi abortar aquele bebê. O Luiz ficou do lado de fora dessa casa esperando a Marina sair. Quando ela saiu, ela estava visivelmente fragilizada, com dor, pálida, andava arcada, bem devagar, certo? Tava ali num sofrimento, né? Ela tinha acabado de fazer um aborto. E ele chegou perto dela e começou a chamá-la de filha da P. Pois é, os palavrões, falei que tinha, né? Começou a xingar ela de tudo quanto é nome. Ele tava, gente, alucinado, confusão mental, tá? Ele não media as próprias atitudes, ele já estava paranoico e alucinado. E ela pedia para ele, né, se afaste de mim, né, vai seguir sua vida e tal. E aqui a gente tem uma temática muito importante dentro da sociedade, que aliás é uma grande polêmica, né, a questão do aborto. Quando o Luiz da Silva não estava perseguindo a Marina, ele estava perseguindo quem? O Julião Tavares, né? Então ele foi perseguir o Julião Tavares. Tava escuro, noite. O Julião parou para acender um cigarro, era um lugar isolado. Ele com a corda no bolso, o que ele fez? Olha só,
Vou ler aqui para vocês um pedacinho. Ele fala assim, né? Desejei que Julião Tavares fugisse e me livrasse daquele tormento. Se ele corresse pela estrada deserta, estaria tudo acabado. Então ele, naquele impulso, né, de matar o Julião Tavares, o desejo de matar o Julião Tavares, ele ao mesmo tempo pensava assim, nossa, o Julião Tavares podia ter corrido, né? Mas o Julião Tavares não correu. E o que ele fez? Ele enrolou a corda no pescoço do Julião Tavares, segurou firme a ponto de cortar a própria mão, tá? O Julião Tavares se debateu e vai pra frente, vai pra trás, e é uma cena horrorosa que ele vai se debatendo e o Luiz da Silva segurando a corda, o corpo do Julião Tavares, eu tô até misturando os nomes, do Julião Tavares amolece e ele cai. Então, o que aconteceu, gente? O Luiz da Silva mata o Julião Tavares. Ele fez justiça com as próprias mãos, tá? Era o sentimento dele nesse momento. Eu venci! Eu fiz justiça com as próprias mãos, tá? Eu estou aqui vingando a Marina. O que ele fez com a Marina? Ele soltou a corda, tá? O corpo do Julião Tavares caiu, rolou, bateu numa cerca e ficou embaixo de uma árvore, bem escondidinho no escuro, tá? Vou parar agora de contar a história, vou fazer uma pausa, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para falar da história, mas é que é muito importante aqui essa pausa para eu explicar uma coisa para vocês que está relacionada com a análise do livro, tá? A história, ela fala muito da sensação de opressão, tá? De sufocamento. E esse sufocamento, gente, ele aparece na história em diversos momentos, tanto em sentido literal quanto em sentido figurado mesmo, tá? Em sentido literal, a gente tem o próprio enforcamento do Julião Tavares, tá? Com a corda amarrada no pescoço. A gente também tem uma cena da infância do Luiz da Silva, que ele, dentro do fluxo de consciência, ele lembra várias vezes que é uma cena que o avô dele teve uma cobra enrolada no pescoço e ele gritava pedindo ajuda e coisa e tal, tá? Então essa cena volta na cabeça dele por várias vezes dentro da história. Em sentido figurado, essa sensação de sufocamento e de opressão aparece por conta da vida precária do Luiz da Silva. Vamos pensar na pobreza que ele vivia, nas dívidas que ele fazia e nas cobranças, porque ele recebia cobrança o tempo todo, tá? Tem também em sentido figurado o ambiente que ele vive, gente, a casa dele é tão precária que ratos passam, pulgas, carrapatos e tudo isso tem descrição aqui no livro. Um outro ponto em sentido figurado é o calor de Maceió. As personagens estão sempre suando, tá? Não importa o horário, pode ser dia, pode ser noite, tá todo mundo sempre suando. Então esse calor causa essa sensação de opressão e de sufocamento. E também, gente, a lembrança, claro, da Marina com o Julião juntos, tá? Que isso sufoca o narrador. Vamos voltar para a história. O que o Luiz da Silva fez com o corpo do Julião Tavares? Primeiro ele começou a cavar um buraco com as próprias mãos, né? Daí ele viu que não ia dar certo, não ia rolar, né? Então ele teve uma outra ideia. Eu vou pendurar, né? O corpo caiu embaixo de uma árvore, certo? Vou pendurar o corpo dele na árvore, certo? Como se fosse para simular um suicídio. Então ele pegou, amarrou a corda, uma ponta da corda no pescoço do Julião Tavares, passou por um galho, tá? E levantou o corpo dele até os pés do Julião Tavares sair do chão, amarrou e e ó, deu no pé. Assim que ele termina de esconder todas as pistas, ele entra num processo de angústia. E quando a gente fala de angústia, tá? Porque é o título do livro, a gente não pode sintetizar toda a angústia do Luiz da Silva simplesmente no fato pós-crime, tá? Toda a vida do Luiz da Silva, na verdade, simboliza a angústia, simboliza o processo de angústia, mas claro que a angústia principal é essa angústia do pós-crime. Ele então fica com medo de ser capturado pela polícia, ele acha que a polícia vai aparecer a qualquer momento, e esse sofrimento e essa angústia vai crescendo, crescendo, e ele entra num processo de delírio, e esse delírio acompanha o Luiz da Silva por 30 dias, até que ele acorda, e o que acontece? A gente volta para o início da história. Olha que fantástico! A história
termina do mesmo jeito que ela começa. A primeira frase do livro: levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Então a gente tem aqui no início da história, é o momento do pós-crime, após esse período de 30 dias de delírio, quando ele acorda e ele então toma a decisão de contar a sua história, tá? Então a gente precisa perceber que essa tentativa, né, na verdade, essa decisão de contar a própria história é a tentativa de justificar racionalmente aquilo que ele fez, tá? Ele está tentando se convencer e convencer o leitor que ele teve motivo para fazer o que ele fez, tá? E, gente, nós leitores, nós temos apenas a versão do narrador. Narrador em primeira pessoa, isso é muito importante. É uma narração enviesada, tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora da leitura com aquilo que ele narra. E é um livro, gente, que ele precisa ser relido. É claro que se você é vestibulando, você mal tem tempo de ler uma vez, quem dirá ler duas ou mais, né? Mas eu vou falar para vocês que a releitura, ela é, acho que mais importante, na verdade, do que a leitura pela primeira vez. Por quê? Porque quando você entende que o livro forma esse ciclo, quando você relê a obra, você já lê com um olhar diferente. Tudo que ele narra, você fala assim, ah, você tá narrando por isso, né? Você tá contando desse jeito aqui que você tá querendo arrumar motivo, né? Pra justificar o que você fez, danadinho. Então a gente já começa a releitura com uma apreensão de sentido diferente e questionando o que é verdade realmente na história. Então a releitura dessa história, ela é importantíssima. Mas tudo bem, vestibulandos, tudo bem, né? Você tá aqui, né, querendo uma análise do livro para entender a obra, e eu entendo que muitas vezes vocês não conseguem reler uma obra, e tá tudo bem, tá bom? Mas num outro momento da sua vida, dê uma chance para esse livro e releia, porque ele é muito, muito importante. Gostaram dessa maluquice? É uma maluquice fantástica, por isso que eu falei para vocês, é um acontecimento da literatura brasileira e eu recomendo para qualquer um. Então é isso, vou ficar por aqui. Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.